A graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazer a lição de número 12 de jovens. Zacarias, o Messias, a pedra angular. É a nossa lição de agora. E o nosso texto áureo, ele fala: E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. A síntese da lição é: Zacarias apresentou Cristo como servo sofredor que salvará a humanidade e o rei vitorioso que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos, né? Então Zacarias mostra no seu livro, né, apresenta Cristo como um servo, um sofredor, né? Como nós vimos realmente Jesus no seu período ministerial, que ele veio em carne, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mas o Verbo assumiu uma forma humana, né? Então, ali como humano, ele sofreu como um servo, né? Mas esse servo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e ele vai voltar como um rei vitorioso, né? Vencendo sobre tudo e sobre todo. Não vai vir mais aquele servo sofredor, não. Ele já cumpriu a sua missão aqui na terra, já morreu pelos nossos pecados, e agora vamos aguardar que ele vai voltar como rei vitorioso. Primeiro vai arrebatar a sua igreja, mas depois ele vem estabelecer o milênio e fazer essa obra ainda na vida dos judeus, né? Então isso aí é uma obra do Senhor, e é Deus que fala. Então Zacarias, o Messias, a pedra angular. É interessante que o Zacarias, assim como Ageu, né, ele teve como objetivo incentivar o povo a retornar, né, do exílio. Para quê? Para investir na construção do templo, como nós vimos no livro de Ageu, né? Então a gente pode extrair desse livro que ele tem três importantes lições para a igreja do Senhor hoje, na atualidade. A primeira é que os servos do Senhor, né, Deus deve colocar todas as suas competências, toda a sua capacidade, colocar todo o seu talento na mão de Deus, para ele usar, porque na verdade tudo vem dele, né? Ele nos dá os talentos para usá-lo na sua obra. Então, mas ele não toma da gente no sentido de obrigar. Deus usa o que ele nos deu se nós colocarmos à sua disposição, né? Se você tem um dom, tem um talento e não quer usar, vai enterrar, como é que Deus pode fazer, né? Ele não pode fazer nada. Então, os talentos, dons espirituais, tudo deve ser feito ao serviço do Senhor. Então, os dons espirituais, talento, jamais deve ser escondido, negligenciado, mas usado para a glória de Deus. Meu jovem, nunca enterre teu talento. Está entendendo? Coloca na disposição de Deus. Ele vai usar. Entendeu? Se tem um dom para cantar, canta, dispõe para pregar, para ensinar. Para quê? Qual é o dom ou o talento que você tem, né? Se tu colocar na mão de Deus, ele vai multiplicar. Entendeu? Mas usar para a glória dele. A segunda aqui é que o jejum continua valendo para os nossos dias atuais, né? Jesus ratificou o jejum, isso aí é tranquilo. A igreja primitiva jejuou, Jesus jejuou, o jejum faz parte da igreja. A terceira lição é que Jesus Cristo, na sua primeira vinda ao mundo, veio em carne. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria e tal, nasceu como um bebê para morrer na cruz por nossos pecados. Porém, sua segunda vinda, ele voltará em glória como um rei vitorioso. É o que nós estamos aguardando, né? Bem, vamos lá. O texto bíblico aqui é Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9. Bem, eu quero só te fazer aquele convite especial. Se você não se inscreveu no meu canal, eu te peço para você se inscrever no nosso canal. Te convido, né? Me ajuda aí a continuar divulgando a palavra. A tua inscrição me ajuda a continuar, porque isso aí motiva o YouTube, né, a me ranquear, porque senão ele me joga lá para trás, né? E eu quero estar ensinando a palavra de Deus, pregando, tá? No YouTube, aproveitando essa oportunidade
mas eu preciso da tua inscrição. Aí do lado direito desse vídeo aí que você está vendo, está escrito a palavra inscrito, né? Aí é só você clicar aí com o dedinho, dar um toquinho, pô, aí você está inscrito. Não precisa escrever nada, tá bom? Dá o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa o teu comentário, deixa de onde você é, tá bom? Qual estado que você pertence, cidade, isso aí é muito bom para a gente interagir. Um abração aí, tá? E fica conosco aí até o final. Bem, o sacerdote Zacarias, o profeta também, né? Zacarias, ele desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta, né? Ele foi sacerdote e profeta. Segundo, ele foi oriundo da tribo de Levi, era descendente de uma família de sacerdote, entendeu? Zacarias 11:7. Então, seu nome significa lembra, o Senhor lembra, né? Ele nasceu numa terra estrangeira, com certeza ele nasceu lá em Babilônia, né? Então ele já veio jovem, junto com essa primeira leva, junto com Ageu, né? Então ele foi usado por Deus, conforme nós vamos ver nessa lição. Então, data. Bem, o livro de Zacarias ele começou a ser escrito 520 a.C., diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período de curto tempo. Foi rápido, né? Então, Zacarias, sendo mais jovem, ele teve aí seu ministério bem longo, né? E acreditamos que a parte final do livro apresenta profecias entregues próximo ao ano 480 C. Está lá em Zacarias, capítulo 9, até 14. Então, esta é uma hipótese, né? Bem, ao lado de Ageu também, ele incentivou o retorno da reconstrução do templo, né? Porque, todavia, sua profecia não se limitou unicamente a esse propósito, pois ele também se inteirou pela renovação espiritual de Jerusalém, de seu povo. Por isso entregou mensagem messiânica que trazia esperança para o povo. Então a gente entende o seguinte, que aquele desânimo que houve no povo de Israel, de Judá, de abandonar o templo e ir para lá cuidar só da sua casa, isso também significa um desânimo, né? A questão não foi só a luta, o impedimento dos samaritanos, recorrendo ao rei, parando a obra, e eles desanimaram e foram cuidar da vida deles, largaram a obra de Deus para lá. Porque quando a pessoa também, ele está precisando de uma renovação espiritual, ele cai nessa situação. Porque quem está avivado, está firme, ele não desanima assim. Ele vai lutar por aquela causa. Vamos muito longe, não, os apóstolos, né? Você vê o apóstolo Paulo, mas Paulo era humano também. Ele podia sentir desânimo, mas ele não se entregava. Quantos obreiros contemporâneos nossos passam uma luta terrível, mas estão ali, ó, porque está avivado, está renovado, está pagando preço, está animado. Agora, quando a pessoa está desanimada, qualquer luta ele para. Entendeu? Enquanto não tem luta, ele vai. Mas surgiu uma luta, ele desiste de fazer aquilo que Deus queria. Certo? Mas esse povo teve 2 profetas que, além de incentivar a retornar, né, trouxe mensagens de esperança. Porque a questão também não é só mostrar o lado negativo da situação, mas mostrar o lado positivo, né? Então, esses profetas aqui, eles deram uma esperança de coisa melhor. Não só exigiram a volta, mas deram esperança. Isso é importante para o ser humano. Ele vê uma luz acesa lá no final do túnel e vê que ainda há esperança. Entendeu? Então, é isso que é importante. Então, número 3 aqui, a estrutura da mensagem do livro, o livro de Zacarias, é o livro mais apocalíptico, escatológico do Antigo Testamento, né? Acho que ele só perde para Isaías. É também o livro mais extenso entre os profetas menores. Aqui não está se relacionando aos profetas maiores, né? Mas os 5 profetas maiores, mas aos profetas menores.
Ele é o mais extenso entre os profetas menores. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado por causa das visões, símbolos e parábolas. Ele é recheado, né? Esse livro de Zacarias é recheado de visões, revelação ali, e escatologia, e símbolo, parábola. Ele é cheio dessas coisas, né? Os capítulos de 1 a 8 encorajam os judeus na reconstrução do templo, enquanto os capítulos 9 a 14 apresentaram profecias sobre Israel. Por quê? Porque ele profetizou sobre as funções de Cristo, certo? Exerceria como servo do Senhor. Por exemplo, o rei, sacerdote, verdadeiro pastor. Olha só que bênção, né? Essa profecia sobre Jesus. O rei sacerdote, que nem ele foi, ele é o nosso sumo sacerdote, que está à direita de Deus, é rei, verdadeiro pastor, né? Ele é o bom pastor. Também relatou episódios aqui, Zacarias apresenta episódios da sua crucificação, seu sofrimento, sua segunda vinda em glória, retratando Jesus como rei guerreiro que reinará sobre Jerusalém. Então, o Novo Testamento apresenta diversas referências diretas e indiretas às profecias de Zacarias. Entendeu? Então vamos aqui à segunda parte, a atuação de Zacarias. Primeiro sermão. Bem, a primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. Certo? Então você observa que houve coisas que foi necessário se arrepender. Às vezes a gente faz uma coisinha boba e a gente acha que aquilo não é nada demais. Mas se a gente não se arrepender, a gente faz de novo. O arrependimento significa não só reconhecimento do erro, mas uma capacitação para você não repetir. Entendeu? Porque se você não tem arrependimento, aquilo foi normal para você e você pode repetir aquilo várias vezes, cometendo o mesmo erro e nunca chega aonde deve. Então, quando eles abandonaram aqui a obra de Deus, eles tinham uma justificativa. Por que vocês abandonaram o templo? Porque a luta se levantou e o rei mandou parar. Tá bom, mas chegou o tempo de voltar. Por que vocês não voltaram? Entendeu? É essa a situação. Então, eles precisavam se arrepender das suas atitudes, para não repetir mais, porque eles tinham uma justificativa. Fomos impedidos, não é culpa nossa. Às vezes não acontece isso com a gente. É culpa minha não, foi fulano. Mas não, aqui não teve outro jeito. O profeta exortou a observar os seus erros, né? E trouxe a lembrança, vocês estão lembrando porque que Judá foi levado para a Babilônia? Cuidado para vocês não cometerem os mesmos erros. Entendeu? Então, o passado só serve para não permitir que a gente venha cometer os mesmos erros. É muito bom, entendeu? Bem, as 8 visões aqui. Os capítulos de 1 a 6 apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar o judeu que trabalhava na reconstrução do templo. Vamos lá. A primeira visão foi dada quando a obra já estava em andamento, 5 meses. Certo? E as outras 7 não registram suas datas, provavelmente uma seguiu a outra em rápida sucessão, sendo, né, imediatamente registrada. Por isso não se faz necessário as datações, que foram sequências, né? Isso aí foi sequência. Ok? Então a reconstrução do templo ela não poderia ser vista apenas como uma obra humana. Por quê? Mas como resultado da influência operada pelo Espírito do Senhor. Porque, gente, se Deus não entra em ação através dos seus profetas, não ia ter obra nenhuma mais não. Ia parar ali. E você pensa que a igreja está até hoje aí, ó, pregando o evangelho no meio dessa prova toda, nesse mundo que jaz no maligno, onde Satanás é o Deus? Se não fosse o Espírito Santo motivando a gente a pregar, a ensinar, a orar, a jejuar, a buscar o Senhor, a se reunir, a enfrentar as lutas, a renunciar ao pecado,
Vocês pensam que isso é de nós mesmos? Não. É o Espírito Santo na vida da gente que nos capacita a viver uma vida de santidade. Ninguém pode se gloriar diante de Deus, porque tudo que fazemos de bom é motivado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, a reconstrução do templo aqui voltou porque Deus, através do seu Espírito, usou os profetas e animou o povo. Não foi só palavra, mas o Espírito Santo motivou. Entendeu? Então, sem o Espírito Santo, querido, não tem como ninguém se fazer a obra de Deus. Entendeu? Então, a justiça deveria ser uma marca nessa reconstrução social, visto que o cativeiro babilônico tinha purificado o povo de Deus. Em que sentido eles foram purificados? Eles foram purificados da idolatria. Não é que eles viraram santinhos, sem pecado mais, não. Essa luta que eles passaram fizeram com que eles, entendeu? Abandonassem de vez a idolatria, onde eles adoravam multidões de deuses. Entendeu? Serviu, né? Porque a idolatria, a fascinação pela idolatria é que destruiu o povo de Israel e levou eles para o cativeiro. Entendeu? E a idolatria tem levado muita gente para o inferno. Porque é uma fascinação, a pessoa fica fascinada e troca Deus por tudo. Entendeu? Então, as visões terminam com a descrição dos juízos, né? Que seriam derramados contra as nações inimigas, porque Deus não vai poupar ninguém. Certo? Número 3, uma adoração sincera. Então, durante aqui o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de quê? De jejuar no 4º, 5º, 7º e 10º mês, como sinal de luto pela destruição do templo. Agora, quando a reconstrução do templo já se encontrava bem avançada, surgiu uma pergunta no novo templo. Os jejuns deveriam continuar? Uma comitiva veio de Betel para interrogar os sacerdotes. Então a primeira geração de exilado havia sentido profundamente a queda de Jerusalém e chorava, né, com sinceridade, porém a segunda geração não conseguia entender a profundidade da atitude, né, que levava eles a agir dessa maneira. Porque essa geração que estava agora chegando, eles não tinham passado pelos problemas que a outra passou. Eles não tinham visto nada, né? Então o jejum não fazia parte. Poderia ser até um incômodo para eles, né? Porque eles não tinham aquele sentimento de tristeza, porque eles não viram o esplendor do primeiro templo. Embora isso não falasse alto ali naquele momento. Mas quem nunca passou por isso também achava até desinteressante certas atitudes, né? Que às vezes quem não passou pelo problema não sente, né? Não sente a situação, mas quem passou já tem um pensamento diferente, certo? Então, inclusive o jejum, pela tristeza, pelo que passou, ele não tinha interesse sobre isso. Então Zacarias respondeu que depois de restaurar e abençoar Jerusalém, os jejuns deveriam permanecer, né? Deveriam permanecer. E permaneceu. Né? Depois, infelizmente, como sempre acontece, ele se tornou um hábito hipócrita na vida de alguns. Mas da vida daqueles que eram sinceros, Jesus falou que tinha uma recompensa. Né? Está lá no capítulo 6 de Mateus. Então, o que mudaria seria a atitude dos homens em relação ao ritual. Então, o jejum é o mesmo. Agora, a forma como eu encaro ele é que manda. Entendeu? Ele não é para aparecer, para mostrar religiosidade. O jejum é para se humilhar diante de Deus, na adoração. Certo? Então, a adoração triste, compulsória e nostálgica daria lugar à adoração festiva. Deus quer alegria diante do povo. Né? Vamos para o final aqui. Número 3, falando do Messias, o livramento futuro. Então, enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, e nos últimos 6 capítulos, o profeta Zacarias, ele transportou do presente para o futuro. Entendeu? Ele agora procura levar as pessoas ao Messias, né? Aquele que viria e morreria
pelos nossos pecados. Então, o jovem profeta, né, o Zacarias, que agora já era um ancião, né, o tempo passa. Você que é jovem, aproveita para fazer a vontade de Deus. Né? Então, o jovem profeta, que já era um ancião, ele profetizou o castigo divino para as nações ao derredor de Israel por causar sofrimento ao povo de Deus. Tudo vai ser julgado no tempo certo. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, a colheita vai vir para todo mundo. Vamos ver aqui a singularidade do profeta prometido, do Messias. Tá bom? Bem, depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador. Em Jerusalém, ele viria montado sobre um jumento. Esta profecia se cumpriu, né, na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Certo? Então o Messias entrou no jumentinho, na cidade de Jerusalém, humildemente, né, tranquilamente. Quer dizer, quando ele vier da próxima vez vai ser diferente. Tá bom? Cristo também foi apresentado como pedra angular, pedra de esquina. Ele é o fundamento da igreja. Não existe igreja sem Cristo. Certo? O apóstolo Paulo deixou lá bem escrito, bem claro. Ninguém poderá colocar outro fundamento além daquele que já existe, Jesus Cristo. Acabou. Jesus é o fundamento da igreja. Entendeu? Acabou, não tem para ninguém mais. Ele sustenta, ele é a pedra de esquina também. Porque antigamente, quando ia se fazer as construções, tinha uma pedra assim, ó. Essa pedra ela servia de alinhamento e de prumo. Então, todo prédio era alinhado por essa pedra de esquina. O alinhamento era por ela, para cá e para cá, para fazer o quadrado. E o prumo também era prumado por ela. Então, ela era a pedra de esquina. Antigamente se usava, os engenheiros usavam uma pedra de esquina para a construção. E sem ela não tinha como ter prumo e ter alinhamento. Então a igreja, ela tem como base a pedra também, o fundamento que é Cristo, e tem a pedra de esquina que é Cristo. É ele que põe no prumo e alinha a igreja. A igreja está na mão dele. Certo? E às vezes a gente está fora do prumo, ele vem cá meu filho, e começa a botar a gente no prumo. Está todo torto, ele vai ajeitando, ele bota o crente no prumo. É o tempo da prova. Ele bota no alinhamento. Entendeu? Nós temos que estar alinhados com a palavra de Deus, com os ensinamentos. Certo? Tem que estar vivendo uma vida no prumo, uma vida correta. Né? É isso aí. Bem, número 3 aqui para o final. É a vitória de Cristo. A profecia de Zacarias, ela não ficou circunscrita apenas ao primeiro advento de Cristo sobre a terra, mas também discorreu sobre a segunda vinda. Né? Então, a nossa esperança é a segunda vinda de Cristo. Certo? Então, de acordo com a interpretação pré-milenista, que eu sou, graças a Deus, né? O anticristo surgirá no cenário internacional na figura de um pastor insensato. Tá? O livro de Zacarias é muito bom, gente. Ele traz as profecias tranquila mesmo, entendeu? Capítulo 11, 16 e 17. Sendo assim, os capítulos 12 e 14 descrevem aos acontecimentos escatológicos referentes à purificação dos judeus e à destruição dos seus inimigos. Então, diversas nações elas vão se reunir, né, para destruir Israel, certo? Mas aí quem é que vai? Eles vão bater de frente com quem? Com o Messias. Certo? É ele que vai comprar esse barulho de Israel e vai destruir o anticristo. Está tudo bem explicadinho lá no final do Apocalipse. O que vai acontecer com o anticristo, com a besta, o falso profeta, né? O que vai acontecer com o diabo, com seus demônios, o que vai acontecer com os ímpios, juízo final, né? Tudo isso está bem tranquilo lá no livro de Apocalipse. Só você abrir lá, a partir do versículo 19, você vai ver coisas tremendas ali que Deus vai fazer. Certo? O Messias salvará Israel depois de arrependido. Quando ele se arrepender, certo?
e Jerusalém será transformado. O profeta abriu um parênteses em sua mensagem para resumir o plano de Deus para os judeus através do poema do pastor ferido. Então o Messias será ferido, né? E as ovelhas serão dispersas. Isso aconteceu quando ele foi crucificado. Ele mesmo profetizou: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Teve até Pedro que falou: não, eu contigo eu dou minha vida. Ele foi o primeiro a dar no pé. Então, com esse remanescente aqui, o pacto de Deus com Israel será renovado, para implantar o seu reino milenar. Que essa é a vontade de Deus, certo? Os planos que ele tem com Israel não vai cair nenhum por terra, mas vai cumprir tudo no tempo certo, entendeu? Então, Zacarias, ele foi um sacerdote e profeta que fez parte do primeiro grupo que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, certo? Qual é a distância do templo entre a profecia dos capítulos de 1 a 8 para os capítulos 9 e 14? 40 anos aproximadamente. Entendeu? Agora, sobre a singularidade do livro. O livro ele é mais escatológico, esse livro, Zacarias, de todo o Antigo Testamento. Ele é mais escatológico. E também é o livro mais extenso entre os profetas menores. Não vai comparar ele com Isaías, mas Jeremias, Ezequiel, mas dos profetas menores ele é mais extenso. Então, quando Zacarias foi questionado se o jejum deveria continuar ou não, qual foi a resposta? Ele deveria entender o porquê do jejum. Os judeus deveriam continuar com a prática, mudando a atitude em relação ao ritual. Só isso, entendeu? Deveriam fazer, o jejum deveria ser como deve ser, de coração, não de fachada, mecanicamente, por obrigação. Não. Nada é obrigado no Novo Testamento. Deus ama aquele que dá com alegria. Até a tua oferta, teu dízimo, se você dá de má vontade, nem dá. Porque Deus só ama quem dá com alegria. Entendeu? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele quiser, não precisa de nada da gente. Mas o que você dá para Deus, dá com prazer. Então, as profecias messiânicas em Zacarias descrevem quais acontecimentos aqui. Bem, falam da entrada triunfal de Cristo, no seu jumentinho, e também apresenta a sua traição por 30 moedas, sua morte, seu sofrimento, assim também como anuncia a sua volta. Amém? Então, Deus te abençoe. Hoje tivemos o prazer de terminar a penúltima lição, e semana que vem a gente encerra esse trimestre, tá bom? E a lição continua uma bênção, tá? A última lição é Malaquias, o homem do dízimo, Vamos ver o assunto como é que é, tá bom? Malaquias, Deus se importa com a família. Deus te abençoe. Olha o toquinho ali do lado direito aí, ó, inscrever. Se inscreva aí no meu canal, me ajuda aí, me dá uma força aí, e Deus te abençoe, tá bom?